Vamos lá para análise macro. Bom, finalmente hoje nós poderemos ter um dia positivo para nossa bolsa aqui no Brasil, tirando um fato em específico que pode pesar um pouco na Vale hoje. Mas o contexto geral que nós temos nessa madrugada é mais para um cenário positivo, porque nós tivemos a Ásia fechando no positivo, Europa virou do negativo para o positivo nessa madrugada e os futuros das bolsas americanas estão positivos agora. E tudo isso tem cada um seu motivo em específico, como por exemplo, já começando com o cenário asiático, nós tivemos aí um otimismo nas bolsas na parte das tecnologias lá, com inteligência artificial e tudo aquilo, só que o principal fator que está fazendo as bolsas subirem lá hoje é a questão de que o presidente do PBOC, que é o Banco Central Chinês, ele veio a público falar que eles viram sinais positivos no setor imobiliário por lá. E só isso já fez com que o setor da parte imobiliária da China subisse como um todo aí, mais de 2% a maior parte das ações por lá, o que reflete positivamente para a gente aqui no Brasil. Nós só temos um fato negativo, que é a questão do minério de ferro. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Agora na madrugada, lá em Dalian, que é um porto lá da China, ele fechou bem negativo. Ele fechou com mais de 3% de queda. E isso vai pesar diretamente na Vale, porque a gente lembra que a Vale ela tem como principal produção o minério de ferro e principal cliente a China. Então, esse é o reflexo negativo que pode ter para a Vale, mas a gente sabe que o cenário como um todo ainda está positivo. E isso pode salvar um pouco o cenário da Vale hoje, para que ela não caia tanto. Durante a madrugada, a cotação da Vale lá fora estava relativamente estável, nada de muito expressivo de queda e nem de alta. Então, a gente tem aí um cenário misto para a Vale, mas um cenário positivo para a nossa bolsa. E só para concluir o cenário da Ásia, a gente teve aí o ministro de Finanças do Japão falando que, se for preciso, eles vão intervir lá no câmbio, na moeda japonesa, porque quando ela chegou a 152 ienes por dólar, antigamente, né, há meses atrás, eles já interviram. Agora já está a 151. Então a gente sabe que isso pode acontecer, isso vai afetar diretamente a cotação do dólar no mundo, né? E afeta o nosso dólar aqui. Mas não é algo que vai afetar hoje porque está tudo estável. Só quando ele intervir, sim, vai afetar aqui para gente. E no cenário europeu, como eu falei, durante a madrugada estava tudo negativo e virou para positivo porque saiu um dado de confiança, é um dado que se chama GfK, lá na Alemanha, e mostrou que a confiança do consumidor veio menos pior do que era esperado. E isso é otimismo para a Alemanha, lembrando que a Alemanha está passando por um cenário de desaceleração da economia muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo, que não está desacelerando. Lá na Alemanha já está. Então, a gente tem que ficar atento porque as bolsas alemãs, a bolsa alemã e as bolsas europeias vindo para o cenário positivo porque está reanimando o consumidor por lá, a gente vai ter, óbvio, reflexos positivos para a gente aqui no Brasil também. Então, isso é o que vai afetar a gente aqui na parte da Alemanha. E na parte dos Estados Unidos, nós vamos ter hoje a divulgação também de um dado de confiança do consumidor, que vai sair às 11 horas da manhã, mas não vai fazer preço na abertura, mas às 11 horas vai. Só que lá é diferente. Se esse dado de confiança vier muito forte, vai sim devolver a alta que tem nas bolsas e provavelmente virar para o cenário de queda. E se vier uma confiança menor, vai reanimar novamente. Porque a gente tem que lembrar que a esperança que os Estados Unidos têm é que o Banco Central por lá corte os juros em junho. E se ele vê que a atividade, os consumidores ainda estão muito otimistas e a atividade está forte, ele vai passar esse corte de juros para frente. E aí não vai cortar os juros, automaticamente os juros se mantendo mais altos, bolsas tendem a cair. Então esse é o racional por cima desse dado para hoje, né? E vai refletir para a gente se vier nessa pegada. A parte do petróleo, que ontem deu uma disparada aí de mais de 1,5%, que eu comentei,
É porque aumentaram as tensões lá entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia já tinha atacado refinarias russas, o que diminui a produção do petróleo russo, diminui petróleo no mercado, automaticamente aumenta o preço. Então é por isso que uma guerra como essa reflete no preço do petróleo e afeta a gente aqui. E na outra parte do mundo lá, que é a parte de Israel, o petróleo também impulsionou para cima porque Israel ignorou a exigência que a ONU fez de cessar fogo imediato. Isso também é uma pressão, porque a gente lembra que lá na parte próximo de Israel é onde tem a maior produção de petróleo do planeta. E se tudo lá vira conflito e permanece em conflito, tem muito receio naquela parte de se vai escoar petróleo para o mundo, né? Se vai continuar mandando petróleo para o mundo ou se vai ter alguma intervenção por conta desses conflitos. Então, por isso, fez preço no petróleo, o que acabou ajudando a nossa Petrobras ontem aqui a fechar aí com mais de 1,50 de alta. Então, isso para o mundo foi ruim ontem, mas para a gente aqui foi bom. Agora, na madrugada, está relativamente tranquilo. Só que isso afeta aí nos próximos dias, obviamente, né? E aqui no Brasil a gente teve a divulgação agora, provavelmente está tendo a divulgação da ata do Copom, que sai agora às 8 horas, no momento que estou gravando o vídeo. E também nós temos aí a divulgação do IPCA 15, que é um dado de inflação aqui do Brasil. E ele vai sair às 9 horas da manhã. Então, lembrando, se a inflação do Brasil aqui no IPCA 15 vir maior do que o esperado, pode gerar sim, mesmo com um mundo positivo, uma precificação de queda para a nossa bolsa. Só que se ele vier bem melhor ou melhor do que o esperado, vai reanimar novamente e vai dar mais impulso para esse dia que tende a ser positivo para a nossa bolsa aqui. Lembrando que no mundo a gente tem que ficar atento a tudo, mas o Brasil, óbvio, né, tem as suas particularidades. Então é isso. Se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!